A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco em o nosso canal. E hoje nós estamos no terceiro vídeo, desta série que nós iniciamos, Teologia Sistemática Fácil, tá? Que nós temos por intuito levar o conhecimento da palavra de uma forma aprofundada e fácil para que todos possam entender. E esse primeiro módulo é o módulo de Bibliologia, a história da Bíblia, como compreender a sua formação, divisão. Nós já respondemos o que é a Bíblia, nós já respondemos o porquê da existência de uma Bíblia. E hoje eu quero falar com você a respeito da estrutura, como essa Bíblia ela é formada, como se deu a sua divisão. Fique comigo e nós iremos estudar a palavra do Senhor. Uma pergunta, você já baixou a nossa apostila? Esse curso, então, eles são 10 módulos e cada módulo eu estou disponibilizando uma apostila, falando daquele determinado assunto. A apostila de Bibliologia já está liberada, nós temos um grupo de estudo no WhatsApp, onde toda semana nós disponibilizamos os vídeos e também a apostila no WhatsApp, tá? Para que você estude conosco, debata os assuntos, para que você tenha conhecimento melhor do assunto. Nós temos aqui embaixo um link que é desse grupo, você entra lá, você recebe a sua apostila e nós participamos e discutimos os assuntos, ok? Então vamos lá. Nós falamos no vídeo passado, eu vou deixar o link dele aqui em cima, no cardzinho, tá? Nós falamos que a Bíblia ela é um livro inspirado, inerrante e infalível, Nós falamos da Bíblia como sendo um livro divino humano, onde é a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas também os homens têm a sua participação na redação desse livro. E como que nós vamos dividir a Bíblia? Como é a estrutura da Bíblia? Como nós sabemos, a Bíblia basicamente é dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. E como a Bíblia é um livro muito antigo, se você for lá e procurar, você vai ver que a Bíblia ela foi escrita em vários materiais, ela acompanha a história, o desenvolvimento da escrita. Hoje nós temos livros em tablets, celulares, hoje nós temos a Bíblia na internet disponibilizada para todo mundo. Nós conseguimos ter a Bíblia nesses volumes, um grande volume. No caso dessa minha, é uma Bíblia de estudo, mas nós temos Bíblias simples, Então, que não tem estudo. Então, a Bíblia ela acompanha o desenvolvimento da escrita. E quando você estiver na nossa apostila, você vai ver ali um quadro que vai dizer como a Bíblia foi, os materiais, pedras, caco de cerâmica, tabuinhas de argila, papiro, couro, pergaminho. E hoje nós temos as plataformas digitais. Então a Bíblia, ela acompanha, ela faz parte do tempo. O tempo não muda a Bíblia, mas a Bíblia se adequa ao tempo para chegar ao conhecimento de todos. E nós precisamos compreender isso. A Bíblia ela não é mais Bíblia porque está no papel, não é mais poderosa porque está no papel. Eu particularmente tenho meu tablet, gosto muito dele, mas para usar nos cultos eu ainda prefiro a Bíblia de papel, tá? Ainda sou velho. Quem sabe os meus netos, eles já não vão nem conhecer, vão conhecer as Bíblias. Nossa, o que é esse negócio aqui, mãe? É aquele material que teu avô usava, dizia que era papel, Os meus netos talvez já não vão mais utilizar o papel, mas ele ainda, para mim, é uma boa ferramenta, eu prefiro assim, tá? Então, irmãos, a Bíblia, ela vai acompanhar esse tempo, vai se adequar a esse tempo, ok? E ela não muda, independente do material que esteja sendo usado. A Bíblia é dividida primeiramente em 2 livros. Lembra que nós comentamos no primeiro vídeo que a Bíblia ela é uma coleção de livros? Eu vou deixar aqui em cima, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card, certo? Para você assistir depois lá. Então a Bíblia
a palavra Bíblia fala de uma coleção de livros, uma pequena biblioteca, tá? E a primeira grande divisão da Bíblia é em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, antes de Jesus. Novo Testamento, depois de Jesus. Antigo Testamento, para Israel e o templo. Novo Testamento, para a igreja e o novo templo que somos nós em Cristo Jesus. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles formam a nossa Bíblia. Só que nem sempre a Bíblia, ela foi como nós temos hoje, né? Hoje, por exemplo, pega aqui a minha Bíblia, certo? Nós vamos ter aqui um número grande, que vai falar do número dos capítulos, e depois números menores, sempre à esquerda do texto, que está indicando os versículos, tá? Antigamente, como a Bíblia ela é um livro antigo, nós sabemos que a Bíblia ela era escrita em rolos, grandes rolos, né? Se você pegar o profeta Obadias, que é um dos profetas menores, o seu livro é um capítulo apenas, para nós um capítulo. Então seria um rolo pequeno. Agora, como nós carregaríamos o profeta Isaías, que para nós são 66 capítulos, certo? Como se carregaria o livro dos Salmos? 150 capítulos. Então foi se dividindo a Bíblia em livros menores, ok? Foi se dividindo a Bíblia em livros menores. E foi no século XIII que Langton ele vai fazer a primeira divisão da Bíblia em capítulos. A primeira divisão da Bíblia em capítulos. Já começou a ficar mais fácil. Se dividiu entre Antigo e Novo Testamento, tá? E começa a se dividir em capítulos. Então vai ficar mais fácil essa divisão, né? E essa utilização da palavra de Deus. 300 anos depois, um clérigo francês, Etienne, ele vai dividir a Bíblia em versículos. Então Langton divide em capítulos. Etienne vai dividir em versículos. Para quê? Para que a Bíblia ela seja mais fácil de usar. Tá? Quando Jesus está lá no templo e ele toma o rolo do profeta Isaías e ele lê exatamente assim: o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu. Eles não se espantaram não somente pelo tipo da leitura, né? O que Jesus estava revelando naquela leitura. Eles se espantaram de Jesus ter conseguido achar aquele texto específico no meio de um grande rolo. Tá? Então, porque era muito difícil. Tudo que você precisava ler, você tinha que ler todo o texto, né? Agora não. Agora você precisa de uma informação específica, você quer ler um versículo específico da Bíblia, você vai lá e encontra, se está no Novo, no Velho Testamento, o livro que você quer, o capítulo que você quer e também o versículo que você quer. Também existe em algumas Bíblias um númerozinho em cima da letra, certo? Da palavra, um númerozinho. Tá? Esse número normalmente refere-se a um número, uma letra, por exemplo, um azinho. Está lá a palavra amor, está lá um azinho em cima. Você vai no rodapé da Bíblia ou no lado da Bíblia e você vai encontrar a referência cruzada. O que é a referência cruzada? São outros versículos que vão falar desse mesmo amor, desse mesmo texto em outros capítulos. Então, você olha lá em cima um númerozinho ou uma letra e embaixo ou na lateral da Bíblia vai ter a referência cruzada, que vai te levar a outros versículos que falam desse mesmo assunto. Cada vez mais foi se preparando para que o homem tivesse maior conhecimento da Bíblia. E como nós podemos entender a Bíblia? A Bíblia foi escrita em português? Não. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, que eram, certo, línguas importantes da época. Por que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico?
Porque basicamente o Antigo Testamento ficou resumido à família de Abraão, os hebreus, certo? O Antigo Testamento ficou basicamente ali. Houve disseminação para outros povos conheceram o Deus de Israel, tudo. Mas basicamente ficou ali. Quando surge o Novo Testamento, eles estavam dentro de um império mundial, certo? Onde a língua principal era o grego. O grego seria para nós hoje o que o inglês é, certo? A língua falada no mundo, a língua dos negócios, a língua que as pessoas mais falam no mundo. Então, o Antigo Testamento foi escrito basicamente em grego, existem algumas frases em aramaico, alguns capítulos em aramaico, mas é coisa pouca, está mais restrito ao livro do profeta Daniel. E o Novo Testamento foi basicamente escrito em grego. E algumas citações de Jesus, que está em aramaico também. Tá? Então foi escrito em grego o Novo Testamento, hebraico o Velho Testamento. E por que nós precisamos saber disso? Porque é a questão da tradução. Tá? Como se traduz uma palavra? Nós vamos fazer um vídeo especial com alguém que entende de tradução, certo? Vai sair na sequência desse daí só para nós fecharmos a questão da bibliologia, porque a questão da tradução é muito importante, porque traduzir, você pega lá uma frase, uma palavra em inglês, um hino em inglês, você joga no Google Tradutor, ele vai te dar a tradução exata, palavra por palavra. E muitas vezes você lê e não faz sentido. Quando você pega o tradutor, uma pessoa que faz a tradução, às vezes ele vai mudar as palavras, não perde o sentido da frase, mas ele vai mudar as palavras para quê? Para que caiba dentro do entendimento, para que aquela frase faça sentido. Porque as palavras traduzidas, ela por ela, não vai fazer sentido. Então, às vezes ele vai trocar palavra. Por exemplo, o pastor Ronaldo Lidório, nas suas missões evangelísticas no Amazonas, ele estava lá levando o evangelho e ele foi explicar que Jesus é o pão da vida. E a tribo indígena que ele estava ali evangelizando não conhecia pão, certo? Não existia a palavra pão para eles. Então, qual foi a tradução que o pastor Ronaldo colocou para Jesus, o pão da vida? Jesus, a mandioca da vida. Porque mandioca é um alimento cotidiano, um alimento comum para eles. E eles puderam compreender a importância de Jesus em nós. Então, o que é a tradução? É trazer a palavra para uma realidade, certo? Então, nós já falamos sobre a sua divisão, nós já falamos sobre a língua e a questão da tradução, e nós precisamos compreender que a Bíblia, como ela foi escrita, o Antigo Testamento, ele foi escrito para os hebreus. Então, a Bíblia hebraica, apesar de conter os mesmos livros que nós temos hoje, ela é diferente na sua forma. Se você pegar a nossa apostila aí, você vai dar uma olhada e você vai ver que as divisões da Bíblia hebraica são diferentes das nossas. Tá? Nós vamos dividir o Antigo Testamento em 5 partes. Primeiro, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Profeta maior e profeta menor não é pela importância, mas é pelo tamanho, a quantidade de escritos que esse profeta tem, a quantidade de palavras que tem no seu livro. Já na Bíblia hebraica, a divisão básica são 3. Primeiro, a lei. Segundo, os profetas. Terceiro, os escritos. A lei é o Pentateuco que nós conhecemos. Os escritos é dividido em profetas anteriores e posteriores. E veja bem ali, o que são os anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Para nós seriam históricos. Tá? E os profetas posteriores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. O que são esses 12? Os 12 são para nós o que nós chamamos de profetas menores. Mas eles vão agrupar os 12 profetas menores.
certo? Que vai de Oséias até Malaquias em um único rolo, tá? Em um único rolo, que são chamados os 12. Depois nós vamos ter o quê? Os escritos. Os escritos são divididos em 3 partes: poéticos, rolos e históricos. Os poéticos, na versão hebraica, é o livro dos Salmos, Provérbios e Jó. Os rolos são Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes. E os históricos, Daniel, Esdras e Neemias juntos e Crônicas. Aí você vai ver que 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, na Bíblia hebraica cada um forma um volume só. Daí nós temos Samuel, Reis e Crônicas. Esdras e Neemias formam um volume só. Os profetas menores formam um volume só. Então eles vão ter, assim, 24 livros, certo? Na nossa tradução, na nossa Bíblia, são 39 livros no Antigo Testamento, né? Como nós já falamos, dividido basicamente em 5 partes. E o Novo Testamento vai ter 27 livros. Então a Bíblia protestante, certo? A Bíblia evangélica, ela tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, perfazendo um total de 66 livros fechados. Então, irmãos, aí nós começamos a ver a questão da formação de algo chamado cânon. O que é cânon? Cânon era o nome que se dava a uma vara de medir, a uma base de medida. Eu tenho aqui algo que os mais novos não conhecem. Isso daqui se chama metro de madeira, certo? Chama-se metro. Antigamente, quando não existia as trenas, certo? Usava-se uma vara de medir, certo? Você abre aqui e ele vai dar exatamente 1 metro, certo? E o que era importante isso? Que isso é uma medida fixa, certo? Ele tem 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. Ele não tem 101, ele não tem 99. São 100 centímetros. É uma vara de medir, uma régua, certo? É isso que é a formação do cânon. É como a Bíblia também é chamada, o cânon sagrado. A vara de medir sagrada, ou seja, tudo o que se está dentro dessa vara é a medida de Deus para nós. E por que nós precisamos compreender esta questão da existência dessa vara de medir? Porque tudo que estiver para fora dela está sobrando. E se ela estiver menor, está faltando. E é isso que o livro de Apocalipse vai deixar bem claro. Não se pode acrescentar nada para que fique sobrando, não se pode tirar nada para que fique faltando, porque a Bíblia ela é aquela palavra de Deus fechada, a vontade de Deus. Ela começou a ser escrita por Moisés, ela terminou de ser escrita por João, e nada mais pode ser acrescentado, nada mais pode ser tirado. Então, nós precisamos, irmãos, ter isso em mente, que a Bíblia ela tem 66 capítulos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, 1190 versículos e só. Não se aumenta mais e nem se diminui, porque são livros inspirados por Deus, livros que o Senhor Deus chancelou, escreveu embaixo. Nós temos na Bíblia Católica 7 livros a mais, certo? 7 livros a mais que foram colocados ali, certo? Para poder dar veracidade às suas doutrinas, mas esses livros são aceitos apenas pela Igreja Católica. Nenhuma outra confissão, seja protestante, seja de outra natureza, não aceitam estes 7 livros e 4 acréscimos, né, em Ester e Daniel. Não são aceitos, tá? Somente nas Bíblias católicas. Esses livros tomam o nome por apócrifos,
certo? Por apócrifos ou pseudógrafos. Tanto apócrifo quanto pseudográfico vai trazer a ideia de não inspirado. São livros, por exemplo, se você for ler a 1º e 2º Macabeus, são livros interessantes para leitura, não para estudo. Por quê? Porque eles não foram considerados como inspirados. Não têm poder de mudança de vida, certo? De mudar a vida daqueles que lê. Eles relatam certas situações, alguns livros são extremamente fantasiosos, mas eles não têm poder de mudança de vida. Então, o porquê da formação desse cânon? Para que não seja colocado nada e não seja tirado nada, para que não seja acrescentado ideias que venha deturpar a vontade de Deus e não seja tirado versículos que venha deixar um vácuo que vai dar dificuldade no nosso entendimento. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é o centro, o cerne, a razão da nossa existência. Nós precisamos ler a Bíblia, cantar a Bíblia, pregar a Bíblia, orar a Bíblia, viver a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Todo dia. Eu tenho um propósito com Deus. Todo dia eu leio a Bíblia. Mas leia a Bíblia porque você é pastor, tem que pregar. Não, irmãos. Eu leio a Bíblia para mim ler. Pregar, aí é uma outra história. É uma outra metodologia de estudo. Eu leio a Bíblia. O meu prazer é ler a Bíblia todo dia. Tá? E eu te aconselho, se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 1 ano, certo? Imagine, 3 capítulos. Tem capítulo na Bíblia que tem 6 versículos, lógico que tem uns que tem 170, mas na grande maioria você consegue fazer isso. Então faça um propósito com Deus. Não adianta nada você estudar a Bíblia e não ter conhecimento da Bíblia. Então, terminou esse vídeo? Deu uma lida na apostila? Vai ler a tua Bíblia. Faz um propósito com Deus, né? Vai ler a palavra do Senhor e eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida, ok? Deus te abençoe por estar conosco. Nós estamos encerrando agora esse primeiro módulo Bibliologia e eu te espero no nosso grupo do WhatsApp e no nosso próximo vídeo, onde nós estaremos falando sobre teologia, a doutrina de Deus. Tá certo? Deus te abençoe em o nome de Jesus.